Oi, gente. Eu tô aqui hoje para falar sobre mim. Eu tenho uma amiga que me sugeriu de contar um pouco sobre a minha trajetória. E eu fiquei um pouco com vontade de contar para vocês sobre as minhas descobertas sobre o feminino, sobre o universo do feminino. Bem, eu fui criada por uma família matriarcal, né? Muito influenciada profissionalmente pelas escolhas da minha mãe. Minha mãe é psiquiatra e sempre fui muito imersa nesse lugar da doença, do adoecimento, como uma característica das nossas emoções. Muito conectada, talvez mais do que a maioria das pessoas, sobre esse fato. E isso acabou me fazendo escolher psicologia, né? Na época da graduação eu pensei também talvez em fazer nutrição, mas acabei escolhendo psicologia. E dentro da faculdade de psicologia tinha uma coisa que me martelava muito, que na faculdade a gente vê muito sobre psicanálise. Psicanálise é uma das abordagens dentro do entendimento da mente, né? Dos atendimentos clínicos. E para psicanálise eu brincava, né, que tudo era culpa da mãe. Que tudo é culpa da mãe. E aí eu comecei a investigar sobre isso. Em determinado momento da faculdade eu acabei me envolvendo com uma pesquisa muito legal, que era sobre estilos parentais, né? Júlia, o que é estilos parentais? É sobre estilos de ser pai e mãe. Então a gente fazia um estudo sobre esse lugar do ideal materno. Na verdade, a pesquisa era sobre estilos de ser pai e mãe, e eu acabei desenvolvendo a minha monografia da graduação para falar sobre estilos parentais, sobre maternidade. E fui estudar sobre ideal materno. Então, eu tenho uma monografia que é até bem conhecida, muito utilizada como fonte de pesquisa, né? Se você pesquisar meu nome no Google, essa pesquisa é o que vai aparecer primeiro. Acabou que na vida, eu não desenvolvi essa fonte de estudo como uma fonte de direcionamento do trabalho, o trabalho com maternidade. Isso tem a ver também com o meu processo de história, mas tem a ver com o feminino, que eu acho que eu ainda carrego, isso ainda está presente, né, dentro da minha trajetória. Depois eu fui estudar também sobre sexualidade feminina, né, na gestação. Eu quis dar uma continuação para essa graduação. Eu cheguei a quase fazer um curso de doula, cheguei a estudar muito sobre gestação. E foi um momento de intenso mergulho nesse conteúdo, foi muito importante para mim. Acabou que nesse meio do tempo algumas coisas aconteceram, eu acabei não entregando essa monografia, não concluindo esse curso. E quem sabe aí, talvez isso um dia vire um livro. Eu tenho pensado sobre isso. Até deixa aí nos comentários se você acha uma boa ideia. Escrever um livro sobre o feminino em vários aspectos, né? Porque eu percebo que depois dessa mesma formação que eu não concluí em uma instituição, eu fui buscar concluir em outra e fiz outro trabalho sobre corpo feminino, né? Sobre a apropriação do próprio corpo, né? Sobre trabalho sobre vergonha, sobre marcas do corpo feminino, sobre o uso do corpo feminino como um objeto de marketing. Foi também um trabalho muito legal. E nesse meio tempo, eu fiz mais 2 formações. Uma delas também não exigia uma monografia, mas exigia um processo pessoal. Foi a formação em arte-terapia,
que foi uma vivência muito intensa, muito bacana da minha jornada, porque o processo de arteterapia, ele é vivencial, né? Não tem como você aprender arteterapia sem você se colocar nesse processo. Então foram 2 anos e meio, quase 3 anos, assim, muito intensos de produção. A gente se encontrava toda semana, então toda semana tinha produção artística. Os meus domingos eram eu selecionava os domingos para fazer produções artísticas, então foi uma época muito, muito bacana dessa história, dessa trajetória. Não tem a ver diretamente com o feminino, mas eu trabalhei a simbologia da tartaruga, né? Estudei sobre aquarela, que foi a ferramenta, né? que eu decidi usar, e como um aprofundamento. E disso tudo, o que eu tiro, né, para compartilhar aqui com vocês? Isso tudo é para contar uma parte da minha trajetória, é um adendo, né, um colchete. Eu venho buscado assumir a minha história, que é engraçado que todos nós, se você parar para contar a sua história, você vai ver que você tem muitas coisas que você viveu. E olha que eu tô falando só da minha vida profissional, tenho certeza que eu tenho muitas histórias para contar, mas a gente tem essa tendência a achar que a nossa vida é simples, né? Que nada mudou, que tá tudo igual. Não sei vocês, mas pelo menos para mim, esse vídeo ele é uma expressão de uma tentativa de narrativa da minha trajetória, de compartilhar também, que é uma parcela importante. Eu sei que pode parecer que eu tô só querendo falar de mim, mas de certa forma eu tô querendo falar de mim para eu mesma me ouvir e poder de alguma forma também estimular você a fazer isso. E quem sabe poder compartilhar alguma das coisas que eu aprendi, vai que algo do que eu falei aqui te interessa, né, desse aspecto, né, dos meus trabalhos acadêmicos, desse interesse desse lugar do feminino. Eu tenho assim, muitos interesses, muitas vontades, muitas curiosidades. Com o tempo também eu acabei descobrindo isso, que eu sou uma pessoa múltipla. Eu não sou o tipo de profissional que vai sair da faculdade e vai para o mercado de trabalho e é só isso. Eu sempre tive muita gana de conhecimento, assim. Teve uma época da minha história em que eu quase adoeci de tanto que eu queria saber tudo. E aí foi a hora em que eu precisei parar e falar assim: Júlia, você é só um ser que tem uma vida muito curta nesse planeta e você não vai dar conta de saber tudo. Não foi uma decisão fácil, porque eu tenho uma tendência a ser multi coisas, multitarefas, multiconhecimentos. Eu acho que essa é uma das minhas características. Eu sei muitas coisas, então é muito difícil alguém falar, pelo menos assim na minha área de atuação, você conhece alguma coisa e eu não conhecer, e se eu não conhecer eu vou ficar fascinadíssima e vou querer saber. Mas eu sinto que as pessoas que são multi geralmente são pessoas que têm esse lugar de abrir portas para outras pessoas. Mas o que eu queria contar mesmo, né, é sobre esse lugar do feminino. E queria também compartilhar desse lugar de quantas coisas será que você sabe e que você não sabe que sabe. Quantas coisas você aí na sua rotina já fez. E aí eu tô dando exemplo, gente, da minha vida acadêmica, né? Porque é algo que eu gosto muito. Isso, né, sem falar dos muitos cursos que eu fiz. Talvez em outro vídeo eu fale sobre isso. Mas sobre o universo feminino, a gente tem aí muitas questões sobre o nosso corpo, a gente tem muitas questões sobre maternidade, sobre ideal materno, tem muitas coisas. Quanto mais eu acho que eu sei, que as pessoas sabem muitas coisas, às vezes eu evito de falar porque eu acho que todo mundo sabe, né?
Mas isso é uma das coisas que eu tô tentando ressignificar e aprender, é que na verdade não, né? Mesmo que as pessoas saibam, as pessoas não sabem sobre o seu prisma. Então, eu tô aqui tentando falar sobre feminino, mas não tá saindo, né? Eu acho que esse vídeo é mesmo pra falar sobre... Cara, para aí, olha a sua história, sabe? Para aí, olha. Será que você não construiu nada mesmo? Quantas coisas interessantes, quantas vidas tem aí na tua história? Esses dias uma amiga minha falou isso, que ela fez uma pesquisa de pós-doutorado e aí ela entrevistava pessoas e ela falava, nossa, cada pessoa é um livro. Então, para aí um pouco e olha a tua história. Esse vídeo tá meio caótico porque ele é a estrutura múltipla dos vídeos aqui, espero que você goste. Espero mesmo que esse vídeo, a ideia era falar sobre o feminino, sobre a minha história com ele, mas acabou saindo um vídeo para tentar te ajudar e me ajudar também, a que a gente possa reconhecer o nosso valor, recontar a nossa história. Se puder, faz esse exercício. Pega um caderninho e começa a escrever a sua história. Tudo que você já passou, das histórias. A gente acha que a nossa vida não tem nada, porque a gente acredita que ter alguma coisa tem a ver com dinheiro e posses, né? Mas os nossos fracassos, aquilo que a gente considera fracasso, são partes muito importantes da história. Então, faça esse exercício. Pega um caderninho e conta a sua história para você mesmo. E compartilha também aqui nos comentários se foi fácil, se foi difícil para você. Tá bom? Espero que esse vídeo te inspire e até a próxima. Beijo!